Bom dia a todos. Aqui estamos para mais um Dedo de Prosa aqui no canal da ABAB, a Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos. Bom dia, Georgia Franco, acabou de entrar e hoje a gente traz para esse Dedo de Prosa, para esse papo gostoso das manhãs de quarta-feira, a nossa querida associada Nina Pusch. Nina vai contar pra gente um pouquinho sobre a vida dela hoje e sobre como ela se tornou aconselhadora biográfica. Eu sou Ana Cristina Marghi e tô aqui aguardando. Bom dia, Zilda. Bom dia, Eva. Tô olhando aqui enquanto eu aguardo a Nina chegar. Ainda não tá aparecendo pra mim. E dando boas-vindas a todos, agradecendo demais a presença. É um prazer para a gente estar levando esse programa semanal, que virou um programa semanal, né? Levando as pessoas a conhecerem melhor os nossos associados e o trabalho deles. Nina entrou! Então eu vou agora convidar a Nina e preciso entender. Opa! Muito bem. Vamos ver, guardar. A Nina tá entrando. Olá, Ei, Nina, bom dia! bom Ih, deixa eu dia. acertar a minha câmera que agora eu fiquei cortada. Aliás, Agora é sempre a sim. parte. É o mais difícil de uma live é o quadrante. Eu apoiei Né? num copo, eu apoiei num copo porque vai o fone, é bem complexo isso, mas deu certo. No copo, gente, que ideia maravilhosa, Nina. Nunca pensei nisso. Acabei de descobrir, aqui no escritório tem um copo largo, eu enfiei dentro, porque é sempre o problema, né? Porque como tem o fio do fone, você não sabe onde ele encaixar. Mas deu Eu certo. apoio na abinha do notebook e fica o fiozinho para baixo saindo. Boa dica também. É um negócio. Ah, Nina, bom dia. Que delícia Bom de dia. receber aqui Sim, deixa e eu. te ver pessoalmente. Sabe que é a primeira vez, gente, que eu tô vendo a Nina. A gente só se falou por WhatsApp e por telefone. É a primeira vez que eu Estamos estou vendo a íntimas. Nina em movimento. Estamos super íntimas. Queria te agradecer demais a presença, Nina, e toda a dedicação para a gente trazer mais esse dedo de prosa. E Que, aliás, foi uma delícia, né? Foi muito gostoso, né? Essa troca de histórias sempre é muito bom, né? eu tenho adorado fazer, recomendo para todo mundo. Eu queria começar apresentando a Nina para vocês, pedindo para a Nina se apresentar também. Zilda tá te mandando um oi, viu, Nina? Eu vi, querida. Ah, você consegue ver, então tá ótimo. Hum. Mas E eu, essa ler e falar não é tão simples, mas vamos embora. eu queria te pedir para se apresentar e contar um pouco dessa linda frase que você pediu para colocar na sua apresentação da pessoa encantada pelos encontros da vida. Sim, obrigada. Antes de mais nada, queria agradecer esse convite. Muito, é especial, né? Quando a gente, de alguma forma, fala da gente, porque acho que quando a gente é aconselhador, a gente ouve muito a história dos outros. E nem sempre a gente tem a oportunidade de falar da gente, né? E o quanto isso também é bonito, né? Que a gente, né? A gente passou esses dias trocando e falei, nossa, olha, tem coisa tão interessante, sim, na minha vida, né? A gente ressignifica toda vez que a gente conta, né? Sim. Então, eu sou Nina Puxo, moro em Santos há 7 anos, sou de São Paulo. Eu estou em Santos por causa da minha filha, na verdade. A partir do momento que eu engravidei, a vida me trouxe para cá. Sou ex-aluna Waldorf, sou enfermeira de formação, sou da primeira turma da formação de Florianópolis. O que mais? E a frase, porque né, ela falou, Nina, além de aconselhadora biográfica, o que você é?
Nossa, você começa a pensar um monte de coisa. Em tempos pandêmicos, além de mãe e professora, você não é muito mais do que isso, além de todas as outras coisas, né? E daí, o que me fascina, principalmente porque eu trabalho muito, o meu foco principal é aconselhamento biográfico em pequenos grupos, e toda vez eu fico, assim, realmente, assim, fascinada, encantada com os anjos, arcanjos, os gnomos, sei lá quais são essas entidades que fazem esse grupo acontecer. Eu lanço o produto, a coisa acontece, e aí eu fico toda vez assim, nunca tive, de verdade, nunca tive um grupo que não ornasse, que não funcionasse, que não tinha que estar naquele grupo. Então, todo final de processo, lá de 3 meses, eu falo, gente, era esse grupo que eu queria, que eu precisava, que todos precisavam. Então, isso para mim é uma coisa que eu fico tão encantada toda vez, né? Que o grupo tem essa potência e dessa força muito maior, que eu não sei nem se é uma força crítica, se é uma força espiritual, se é de gnomo, não sei de onde vem, mas existe realmente uma coisa muito sutil que a gente não vê, que faz esses encontros acontecerem, e aí que a grande mágica acontece, né? Que a gente, na verdade, como conselheira biográfico, não faz muito, faz, a gente estaria a serviço, mas o grupo Sim, por si só, ele faz acontecer, e isso é tão lindo, né? isso é Então é muito isso. lindo mesmo. E eu achei lindo você se nomear a Encantada com esses encontros, porque eles são muito lindos mesmo, né, Nina? Sim, E eu queria contar para vocês que a Nina tem uma trajetória um pouco diferente do que a grande maioria de nós, aconselhadores biográficos que eu tenho conhecido, né? Porque a Nina, ela nasce no mundo antroposófico já, ela nasce numa casa já antroposófica e estuda em escola antroposófica desde criança. E daí, muito mais tarde, é que ela vai, de fato, caminhar por um mundo que não está permeado pela antroposofia, enquanto a grande maioria de nós nasceu no mundo não permeado pela antroposofia. Essa é a minha gata, vendo dar sua participação especial. bom dia, E gata. depois a gente, em algum momento, tem esse encontro com a antroposofia. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória pessoal nessa Uhum, ampliar de visão, né? sim. É curioso, né? Porque quando você, como criança, está imersa num mundo que é a sua verdade, você nem questiona outra história, porque é a única realidade que você tem, né? É que nem quando você está na prisão, tá tudo bem. A partir do momento que você tem um pouco de liberdade, você não quer mais voltar para casa, né? Que era tipo aquilo que você estava falando do seu filho, né? Você fica na quarentena, tá tudo certo. Na hora que você tem um pouco de liberdade, voltar para casa é mais difícil. Então, assim, eu não tive nem escolha, né? Eu nasci na Clínica Tobias, já começa aí, né? Já é emblemático o nascimento numa clínica antroposófica. Daí, eu fui, na verdade, no maternal para a favela Monte Azul, que já era lá, na época minha mãe trabalhava no Monte Azul, ficou uns 10, 15 anos, e lá já tinha o jardim, o maternal antroposófico. Então eu já comecei, mesmo numa coisa mais do social, da periferia, mas eu estava já desde pequenininha num jardim Waldorf, né? Daí eu fui para um Uhum. outro jardim próximo de casa. Minha mãe sempre conta que ela achou curioso, né? Porque como eram eu era a loirinha no meio dos favelados, né? Né? E assim, e essa coisa como a cultura permeia tudo e tá tudo lindo. Até que um tempo ela começou a observar que a Nina chegava, como todas as outras crianças do Monte Azul, e deixavam o que era? Minha mãe fala que era tipo uma lança, era um pau. Todas as crianças deixavam um pau antes de entrar na sala. Daí ela começou a achar um pouco estranho, falou, nossa, que tinha uma certa agressividade do meio. Daí ela falou, nossa, eu acho que tá ficando um pouco demais. E daí eu mudo para um jardim que era o da Dona Mônica, era um jardim Waldorf bem próximo a Rudolf Steiner, que era um menorzinho. Depois eu fui para o primeiro ano na Steiner, onde eu fiz toda a caminhada até o 12º ano, onde é uma experiência muito marcante. Enfim, né, aquela coisa, né, do primeiro ao 8º ano com o mesmo professor, e daí no colegial com os tutores, então os alunos ficam muito fortes. E daí, depois disso, né, daí, uau, veio um mundo onde, né, para mim, essa cisão entre os amigos, entre a classe, foi muito difícil, porque era um grupo muito, não era coeso, mas era muito harmônico, né?
coisa, porque cada um era realmente muito diferente, cada um foi Uhum. para um lugar, um é médico, outro é jurista, outro, enfim, cada um faz uma coisa totalmente diferente, mas, que, aliás, é a beleza do aluno Waldorf, né? Cada um pode ser o que quiser. Mas cada um foi para um lugar, só que eu sendo neta da doutora Gudrun, né, tinha toda uma coisa em cima disso, e eu, na verdade, como diferente da geração da minha mãe, estando em escola Waldorf, tiveram a revolta, a indignação, queria realmente ir para o mundão. Eu não tive muito isso, né? Eu acabei a escola, fui para o cursinho, eu queria medicina na época, não pensava em outra possibilidade, mas foi muito difícil porque eu realmente estava muito machucada. Primeiro com essa separação dos amigos da escola, então foi muito Uhum. punk. E eu comecei a estudar muito, 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 até que deu uma travada. A gente precisou realmente parar, porque perdeu um pouco a medida do saudável. E daí eu falei, então tá, eu vou fazer nutrição, adoro alimentação, bababá. Fiz nutrição, só que no meio do caminho eu vi que realmente não era nutrição. Que a nutrição eu me levaria a um caminho que não era exatamente o que eu queria, né? E daí eu decidi ir para a Alemanha, eu morei na Alemanha quase 2 anos, porque é muito louco, né? Eu não sei quem tem essa realmente no sangue duas origens, dois polos, tem a alma pede para você em algum momento ter contato com essa Sim. outra parte cultural. E eu sentia isso muito fortemente, porque sim, tenho essa herança alemã por parte da minha mãe, meu avô Pedro, minha avó Gudrun, tem, mas diretamente meu pai era alemão, né? Minha mãe conheceu quando ela foi fazer o colegial na Escola Waldorf de Stuttgart, ela conheceu meu pai, então meu pai também era ex-aluno Waldorf, só que era músico, era outra história. E daí, quando acabou, né, eu dei essa parada, eu falei, eu preciso ir para minhas origens. Daí eu fiquei 2 anos na Alemanha, na verdade, buscando um pouco sei lá, essas raízes mesmo, né? Sou filha mais velha, né? Então tem uma importância grande, né? Ir atrás das raízes, né? Sim. E eu fiquei lá, vivi muito com minha avó alemã, que é uma fofinha, totalmente diferente. Minha avó Guta tem 1,80 m, minha avó alemã deve ter 1,50 m. Elas são realmente muito diferentes. E uma é calorosa, a outra é pro mundo. Elas são muito diferentes. Mas enfim. E daí eu fiquei nesse tempo na Alemanha, e daí eu fiz um seminário de jovens, que foi uma experiência muito especial, que eram jovens do mundo inteiro, estudando antroposofia no dia a dia. Então você morava numa comunidade, parecia um kibutz de jovens, onde a gente tinha conteúdos antroposóficos, só que a gente vivia. Então, assim, você dividia o quarto com alguém da Romênia, você estava com gente do Irã, do Japão, de vários lugares do mundo, jovens, né? Tendo antroposofia, vivendo em comunidade. Então, foi muito legal. Depois, um pouquinho antes de ir embora, eu fiz um estágio no hospital antroposófico em Filderstadt, no setor Uhum. pós-parto, que é um hospital maravilhoso, né? Então, assim, imagina, eu com Agora que eu 20 me anos, toquei, Nina, que você já tinha essa ligação também, né, com essa coisa do parto, porque você sim, pensou em fazer o seu TCC lá eu na fiz, Rudolf né? Steiner. Você fez o TCC lá na Rudolf Steiner sobre parto também, né? Sim, eu fiz, né, no 8º ano, no 12º ano, você tem aquela história do trabalho anual, e eu fiz jovem ambicioso, né? Gestação, porto e pós-parto, relação vital. Imagina, é muito ingênuo, né? Fazer um negócio daquele tamanho, mas ficou bonito. Esteticamente, ele é muito bonito. Vocês estão vendo onde ele tá. Porque ele ficou bonito mesmo, assim. Eu conversei bastante com minha avó, mas assim, enfim. E daí, na época, eu ia com a Ângela, lá do Monte Azul, ver parto. Então era muito legal essa experiência de fazer parto urbanizado em qualquer lugar, né? Pessoas que nunca fizeram pré-natal, então ela me ligava, eu tinha uns 16 anos, eu pegava o ônibus, ia para a favela Monte Azul, ia para a Peinha, ia para os lugares, estar com ela nos partos, e foi Gente, isso é incrível. muito incrível. Isso é muito incrível. Essa menina de 16 anos que faz isso e depois lá na Alemanha você retoma esse assunto na sua vida. Mas Só continua, que, Nina. não, que é uma coisa um pouco fora da realidade, né? Porque são bebês que estão num bercinho de madeira com um véuzinho de seda, lindos. E a mulher que tá, sei lá, com alguma laceração de períneo passa camomila. É uma coisa assim.
totalmente fora do nosso mundo, né? E foi maravilhoso. E era um hospital antroposófico. Eu lembro, assim, da sensação, eu era estagiária, então às vezes tinha que buscar, sei lá, toalhas, sei lá, no lugar, na rouparia, sei lá como chama, eu tinha que buscar as toalhas, as coisas, e eu andava com aquele carrinho cheio de roupas, toalhas, e as portas se abriam, querendo de hospital, e aquilo eu falava, gente, isso é antroposófico, é possível ter um hospital antroposófico. E assim, tinha uma coisa de super liberdade, porque eu aluguei um apartamento sozinha, tinha acho que 19, 20 anos. Então foi muito mágico. E ali eu vi o que era ser enfermeiro, né? Quem de fato Uhum. estava cuidando, quem estava ali, né? Entendendo todo. E eu falei, uau, acho que é isso. E daí depois de 2 anos eu resolvi voltar para o Brasil. E daí eu fui fazer, na faculdade de medicina do ABC, eu fui fazer enfermagem. Só que Uhum. daí foi um pouco diferente, né? Eu Eu vou te novamente, interromper sonhadora. só um pouquinho, Nina, antes da gente continuar, para dar bom dia para os que chegaram. Dar bom dia para Silvia Beatrix, Margarida Yuba, Paula Bubi, Jane, dando bom dia para todas, Valéria Close. Só para fazer esse quentinho do nosso café, espero que estejam todos curtindo aqui. E a Nina agora vai contar um pouquinho para a gente, então, como é que foi essa entrada na vida profissional através da enfermagem, né? Pode contar, Nina. Então, eu te imagina, a jovem de 20 anos tinha vivenciado o mundo europeu, mochila nas costas, aquela coisa, vamos cantar, o grupo canta na rua e ganha dinheiro, tinha uma coisa assim, faz qualquer negócio, né? Aquela coisa do europeu, viaja, conhece. Imagina, eu tinha vivido com gente da Romênia, da Ucrânia, gente do mundo inteiro. E de repente eu volto para o Brasil e fui fazer uma faculdade numa cidade, nada contra, mas uma cidade bastante provinciana, que é Santo André, né? Ali no ABC Paulista. Então, assim, eu tinha feito a cabeça assim, de repente fiz numa faculdade onde era uma faculdade de medicina, né? A grande maioria dos meus amigos eram da Uhum, medicina, mas a minha classe de enfermagem é um é ainda uma profissão no Brasil um pouco delicada, no sentido assim, é muito curioso, porque assim, ao mesmo tempo assim, a gente reconhece, eu conheço alguns enfermeiros maravilhosos, só que eu fiquei num limbo quando eu entrei. Porque assim, tinha os jovens de 17, 18 anos que tinham acabado de sair da escola, né? E aqueles que já eram auxiliares e técnicos há muitos anos, já tinham uns 30, 40, sei lá, 40 anos e queriam ser enfermeiros para ter uma uhum, renda salarial maior reconhecimento e iam, depois de muitos anos de carreira, iam ser enfermeiros. E eu estava ali no meio. Né? Então, assim, eu queria conhecer o mundo, queria lá, e ali no meio, não era nem os mais jovens e nem esses mais velhos. Então, foi muito difícil porque eu não tinha muito o meu mundo ali, né? E assim, uhum. para mim era muito interessante ter aula de antropologia, de sociologia, e eles não queriam, eles queriam ver sangue, parada cardíaca, a gente morrendo, aquela coisa. E não era muito a minha, né? E eu fui me dando conta, falei, olha, primeiro que eu não achei muito minha tribo ali, né, entre os colegas, então como escola foi bastante, como faculdade foi bastante frustrante, porque aquele sonho de faculdade ele não aconteceu, assim, foi bem difícil. E eu sempre acho que a faculdade foi mais antropológica do que qualquer outra coisa. Porque assim, você estava em estágio de UTI, cadê a Nina, que tinha que estar na UTI? Não, a Nina estava lá no terceiro andar, conversando com a cliente, a paciente dela do estágio anterior, que foi de, sei lá o quê, de... Então, assim, eu estava conversando com os pacientes, eu queria saber da evolução dos pacientes, eu queria saber onde eles estavam, não da coisa muito imediatista, me incomodava muito, né? Tanto é que um dia eu estava na UTI, eu fui fazer um procedimento, eu desmaiei. E daí a paciente, eu lembro do nome até hoje, Márcia, falou, Márcia, Nina, levanta, levanta. Eu lá desmaiada, imagina, enfermeira desmaiada, aluna, né? E daí eu lembro que o chefe da UTI falou assim, Nina, não temos leito para você, levanta. Deu passando mal lá. Mas assim, ao longo da graduação, eu fui me dando conta, falei, nossa, a coisa do sangue, tudo que o enfermeiro mais gosta, né? Embora ele seja um grande administrador, não é o que ele Uhum. cuida, né? Que é totalmente diferente da abordagem alemã, pelo menos, da que eu vivenciei, com o que a gente vê no Brasil. O enfermeiro, de fato, é quem
tirando suas exceções, assim, salvas algumas exceções, é quem realmente gerencia uma equipe e administra, mas não está mais na massa, e quem está na massa são os auxiliares e os técnicos, né? E quem tá, né? Então, realmente, então foi de novo uma frustração bastante grande. E daí eu falei, gente, então assim, eu gostava assim, trabalhar nos UBS, eu achava incrível, por exemplo, eu estava em estágio, sei lá, de gerontologia, daí o seu José vinha, sei lá, sem explicar a medicação, dele era diabético, hipertenso, daí era uma vez por mês, você via, estava tudo certinho. E seu José, é só mês que vem. Eu sei, doutora, mas eu quero conversar com você. Então eu comecei a ver que assim, você vai ver os índices glicêmicos, né, toda a parte de hipertensão, tudo ia melhorando. Por quê? Porque a gente simplesmente só conversava. Só não, né? E eu estava ali para ouvir. Então eu via que as pessoas voltavam, eles queriam conversar comigo, e as pessoas precisam de atenção. Simplesmente atenção, né? Elas só querem ser ouvidas, né? Então daí eu comecei a falar, nossa, olha como isso é poderoso, né? E era disso que eu gostava, né? Daí ia na casa dos pacientes, na comunidade. E o parto, toda a parte de obstetrícia, que era o que sempre me fascinou, sei lá se sorte ou não, mas a minha vivência na faculdade foi horrorosa. Foi muito frustrante. E daí eu saí assim, totalmente desanimada com a obstetrícia na época da faculdade. Embora eu acho maravilhoso todo o processo de parto, eu acho que assim, né, tudo isso eu acho realmente muito, muito especial, assim, né? Eu gosto de fato, mas a minha vivência na faculdade foi péssima, foi muito frustrante. Era protocolo, faz episiotomia lateral direito, eu tive péssimas vivências. Então, assim, todo aquele sonho do que seria a obstetrícia foi um pouco jogado fora. E daí acabou a graduação, e daí eu falei, gente, eu não quero ir para o hospital, o que eu vou fazer da minha vida, né? Daí um belo dia, minha avó estava em casa, e ela, 6:30 da manhã, eu estava indo acho que para a faculdade, era o último ano, daí ela falou assim, ela olha para mim e falou assim, você não quer trabalhar na Artemisia? Na Artemisia? Como assim? E fui embora, dirigindo para a Eu vou faculdade. fazer um plim-plim para os não antroposóficos da plateia, que é Ok. apresentar quem é a avó da Nina e quem é a Artemisia, né? Então eu vou pedir para a Nina fazer essa breve intervenção Eu? curtinha. Sim, a biografia é sua. Não, mas a avó é minha, mas enfim, tudo bem. Então, a minha avó, que eu estou citando aqui, a doutora Gudrun, é uma médica, é antroposófica, né? Ela que traz todo o impulso da medicina antroposófica para o Brasil e também é a pioneira em toda a formatação, a metodologia biográfica no Brasil, né? Então, ela tem alguns livros que acho que a maioria conhece, Tomar a Vida nas Próprias Mãos, Livros na Terceira Idade, Homem e Mulher, Karma. Então, ela realmente, acho E que para... se não fosse ela, nós não estaríamos nós não aqui. estaríamos aqui, certamente, certamente. Né? Então, ela realmente, além de ser uma mulher de 1,80 m, ela tem realmente esse legado que ela está deixando para o mundo bastante grande, né? Acho que é isso, né? Ela com 90 anos, incrivelmente lúcida, né? Você vê que ela realmente está mais debilitada fisicamente, mas ela está produzindo, ela está fazendo milhões de coisas ainda. Isso, assim, realmente, a gente tira o chapéu. Vira e mexe, ela me liga para falar uma coisa, eu falo, nossa, vó. Ela fala, não, até agora eu inventei de fazer tricô. Você quer um casaquinho pro teu filho? Minha avó nunca fez isso, né? Ela sempre fez pro mundo, né? Colocou o impulso biográfico no Brasil e no mundo, a formação, os livros. Então ela não foi a vovó redondinha, né? Aquele arquétipo de vovó. E agora ela tá, né, com 90 anos, sendo a vovó. E ela fala, quer que eu faça para você? Ou você quer marcar uma reunião com ela, só para terminar, você marca uma reunião com ela, ela fala, não, das 3 às 5 eu tenho um ensaio de teatro de sombra. Ai, que Então, ótimo. tipo, ela tá a mil ainda, é muito curioso, assim. Então, eu vou interromper só porque eu prometi para mim que era só uma apresentação da Gudrun como vó,
porque ela está Exato. entrelaçada na sua biografia, mas aqui é para falar da Nina, não da Gudrun. E a Combinado. Artemisia foi um outro filhote da Gudrun, né? Pelo que eu Sim, sei, e sim, onde você começou a sua carreira como enfermeira, né, Nina? exato. É, porque Artemisia, na verdade, curiosamente, ela viveu 21 anos, né? Era um lugar, assim, em Parelheiros, né? Bem no extremo sul da cidade de São Paulo, no meio da Mata Atlântica. Era, no início, a casa dela. Era um lugar, assim, realmente com muita vegetação. Era um lugar, assim, bastante úmido, bem Mata Atlântica mesmo. Muitos bichos, bichos preguiças, cobras, apareciam muitas coisas lá. E lá, aos poucos, de casa, a coisa foi se expandindo, se tornou a Artemisia, que era realmente um lugar de cura, de formação. Os biográficos, inicialmente, não inicialmente, eles começaram na Clínica Tobias, na Vivenda Tobias, mas eles começaram a ter estrutura, o lugar, espaço, inicialmente, era realmente a Artemisia, né? Quando a pessoa fazia um processo de imersão, de biográfico, a gente falava de curto, de 5 dias ou longo, de 7 dias, ou todos os processos de revitalização, ou mesmo a formação de São Paulo começou lá, né? Então, assim, Uhum, era o sim. lugar de estudo, de descanso da alma, de revigoração. E eu fui, então, na verdade, acho que eu tinha uns 24, 25 anos, eu fui para lá. E aquela coisa, né? Porque a gente não olha, às vezes, para o nosso lado, né? A gente olha para frente, né? E eu nunca imaginei. Por que não trabalhar na Artemisia, né? Curioso isso, né? Daí ela me faz a pergunta, nossa, ela falou, lá você vai poder cuidar de uma forma diferente. E foi o que acabou acontecendo, né? Então, assim, Uhum. além de eu ter conhecido muita gente, que muita dos, sei lá, 4, 5 anos que eu fiquei lá, 5 anos que eu fiquei lá, realmente conheci muita gente. Por exemplo, a Zilda, querida, passou por lá, quando ela estava na formação, acho que grupo 7, se não me engano. Mas então, o que que aconteceu? Eu, como enfermeira, eu tinha dois papéis principais lá. Um era realmente, eu era a enfermeira-chefe, eu tinha uma equipe de auxiliares e técnicos que, quando tinham esses processos terapêuticos, fosse ou revitalização, ou mesmo os biográficos, eu estava nessa sustentação de organizar com o médico todo o esquema de tratamento dos clientes, mas ao mesmo tempo eu também era a mãe da casa. Quando o administrador não estava, era eu que recebia os clientes, eu que fazia as apresentações de logística do lugar, explicando, olha, se precisar qualquer coisa à noite, vai ligar para tal pessoa, ou segurança passa tal, meio que recebendo os clientes mesmo, né? E, além disso, o grupo 7, isso, Zilda. E tinha uma coisa que eu achei muito curioso, foi que os biográficos aconteciam e eu não era conciliadora biográfica, né? Mas eu estava ali, então eu permeava o meio do caminho, porque, por exemplo, eu ia eventualmente, porque assim, eu delegava para as meninas, e a gente sempre depois do almoço fazia uma compressa de camomila na região hepática. Era maravilhoso para a pessoa ter o descanso, né? Tinha trabalhado muito a cabeça, precisava descansar. E daí, eventualmente, eu ia em algum quarto de Uhum. cliente. E era uma delícia, porque realmente é uma coisa muito íntima, pôr uma coisa na barriga da pessoa, né? E ali começava a ter uma relação muito próxima, de muita troca. E às vezes, se eu ia, por exemplo, no teu quarto, Tina, você me trazia questões biográficas que eventualmente você não levava para o pequeno grupo, ou porque ainda não tinha rolado empatia, ou não sei, ou porque realmente uma ligação comigo tinha acontecido. Então ela me trazia informações. E daí Aham. depois, quando os aconselhadores biográficos estavam no cafezinho lá atrás, perto da cozinha, eu ia falar, olha, a Tina, ela me trouxe uma questão que está muito difícil, tal, tal, tal. Então, eu ficava ali no meio de campo, entre os clientes, os aconselhadores biográficos, a portaria, eu estava, sabe, aquela pessoa meio polvo, e eu permeava tudo, desde atender telefone, então fazer de tudo. Então, realmente foi me dando um jogo de cintura, assim, bem grande, porque às vezes a gente tinha grupos enormes, mais de 30 pessoas, né? E tinha Nina, que... eu tô Diga. olhando aqui no relógio e eu vou dar uma adiantada, que a gente tá, falta 2 minutinhos para a gente encerrar. E eu queria Sim. muito que você contasse, então, né? A Nina daí, gente, ela foi.
ela ficou na Artemisa até o fechamento da Artemisa, e com o fechamento da Artemisa ela ganhou o mundo como enfermeira oncológica. E isto foi uma travessia para você, né, Nina? Sim. Eu queria que você contasse dessa pequena travessia e daí a gente pode entrar na sua maneira de fazer os biográficos hoje, que eu fiquei muito impressionada também quando você contou para mim. Então, quando a Artemisa estava no processo de encerramento, né? Curiosamente, minha avó, olha, não tinha me dado conta. Eu falei, uau, o que eu vou fazer agora? Aquele limbo, né? Que a gente ainda fica um pouco sem saber. Muito triste, né? Da Artemisa estar fechando, porque, imagina, foi meu lugar de infância, era a casa da minha avó, eu fiz aniversário, pulei naquela piscina, sabe? Então tinha um luto de lugar, assim, muito grande, assim. Então foi, Uhum, e curiosamente eu tinha 28 anos quando fecha a Artemisa, né? E daí minha avó estava em São Paulo e ela estava conversando com a Silvia Simonetti, que trabalhava numa clínica que tinha uma relação, tinha assim alguns conteúdos antroposóficos, né? Pessoas uhum, que estavam lá ou tinham feito a formação, a Mercedes trabalhava nessa clínica também, uhum, mas eles estavam precisando de uma enfermeira que trabalhasse com o Alexandre Noel, ele tinha bastante paciente oncológico, né? E lá, de fato, era realmente trabalhar com esses pacientes delicados, onde realmente eu teria que voltar a fazer as coisas mais normais, mais ligadas à enfermagem. Então, era muito soroterapia, muita coisa mais de enfermagem, né? Acesso uhum, venoso e tudo mais, né? O que, para mim, eu sempre fugi disso na faculdade, né? E daí, falei, bom, e assim, tinha terminado o relacionamento, então eu tava assim, em frangalhos, totalmente, assim. Então foi bem difícil essa virada, ter que lidar muito com a morte, ter que entrar em contato com essa coisa do uhum, muito sangue, o jeito que era o tratamento, eram muitas picadas pelo corpo, então assim, demorou muito até eu entender que eu tava fazendo bem, não mal, mas eu aprendi muito, então assim, essa coisa da superação, entrar em contato com a morte novamente, e metamorfoseando a questão do luto, da morte para mim, porque eu tenho um pai que morreu quando eu tinha 5 anos, então era uma coisa que eu sentia que eu estava trabalhando, né, vivendo com a morte ali. Eu tive relações também com pacientes muito íntimos, que eu fiquei quase até o momento da morte deles, e isso de fato vai curando a gente, né? E uhum, daí eu fiquei, acho que uns 5 anos lá também, 4, lá. E daí, logo que eu entrei lá, uma das minhas condições, eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, eu preciso fazer a formação biográfica e tem que ser agora, eu vou ter que faltar um mês, sei lá, uma semana a cada 2 meses. Imagina, um pouco arrogante também, imagina, você acabar de ser empregada num lugar, carteira assinada, e fala, mas eu preciso de tempos em tempos estar fora, ele me concedeu isso, ele foi muito gentil. E eu fui fazer a formação biográfica aos 29 anos, então muito cedo, né? Muito cedo. Só muito. que era um sentimento de que eu tinha que fazer, porque de fato era a última turma que minha avó estaria na docência, então eu não podia perder essa chance, né? E é isso, às vezes as coisas não são do jeito que tem que ser, mas são do jeito que são, né? E foi incrível, na verdade, ter feito, porque eu era a mascotinha da turma, né? Como em muitas turmas, em muitos trabalhos, eu sempre sou a mais jovem, e fiz do meu jeito jovem de ser a formação biográfica, né? Acho que cada um vai no limite que dá conta, e eu acho que o trabalho biográfico diz disso também. Cada um Sim. vai até onde, vai até a camada quiser, né? Então, eu acho que isso que é muito bonito também no trabalho biográfico. Uhum, É isso, você não vai nas entranhas se não quiser. Você pode ficar até sim. a segunda camada. Isso tem a ver com liberdade de cada um, né? Uhum, sim. Então, ter entrado em contato com a morte, fazendo a formação biográfica, as duas coisas foram sendo sanadas juntas de alguma forma, assim. Foi muito curioso fazer isso nesse momento. E estava com a E muito Mercedes, muito bonito, né? Porque você sim, sim, estava entrando, né, você estava lá no retorno de Saturno sim, e entrando nos anos crísticos, e você passa esse período crístico justamente lidando com essa cura da morte e na formação biográfica lidando com a cura da sua com a história, vida. né? É, e é Muito muito bonito. curioso, né? Porque eu fui fazendo a formação e daí, quando eu estava com 32 anos, eu me descobri grávida.
E meu sonho da vida sempre foi ser mãe, né? Isso era um sonho muito latente na minha história. Tanto é que me perguntavam de criança, o que você quer ser quando crescer? Eu falava mãe. E, e daí eu fiquei grávida, o Gustavo morava em Santos, meu marido, ele tentou vir para São Paulo, não conseguia, daí eu falei, então eu vou. E daí, enfim, nasceu a Laila com 33 anos, bem ali no final da fase crística, e eu percebi que eu não daria mais conta de trabalhar com a morte. Não faria o menor sentido para mim trabalhar com a morte. Eu realmente teria que trabalhar com a vida. Bom, eu tinha formação biográfica, né? Eu já estava fazendo, eu fazia algumas coisas já de biográfico, né? Mas depois disso eu falei, não, agora é a vida que eu tenho que trabalhar, não dá. Não dava mais, sabe? E o trabalho biográfico, ele, eu acho que ele diz muito dessa trabalhar com a vida, né? A possibilidade da vida, mesmo que sua vida tenha sido pesada, difícil, você pode ressignificar a sua vida, né? Então, Sim. assim, você está trabalhando com a vida o tempo inteiro, né? Embora as perdas vão acontecendo no meio do caminho, né? Mas você tem essa possibilidade, essa oportunidade. E foi o que aconteceu, Sim. né? Então, a partir daí, eu então vamos abrir um consultório, vou atrás de uma sala, sem conhecer ninguém, de conhecer ninguém, tanto, imagina. E a coisa foi indo, né? É um passinho de cada vez, mas a coisa foi acontecendo. Agora, com a pandemia, está tudo um pouco diferente, mas, assim, até então, o consultório está lá. Um pouco vou, porque com a pandemia eu tenho saído, não estou em Santos. Hoje estou, mas tenho um pouco ficado aqui, porque eu estou ficando na fazenda, porque para as crianças tem que ter ar livre, ar puro. Sim. Mas aí, então, e a partir daí eu vi que o grupo, estar em pessoas é o que me fascina. Então, assim, eu pouco atendo individual, não me agrada tanto. Eu acho que o grupo tão poderoso, tão incrível, que é o do grupo que eu gosto. Então, assim, por mais que às vezes um cliente me procura querendo fazer individual, eu dou os motivos do individual e do grupo, mas daí eu convenço um pouquinho. Convenço não, eu trago realmente o porquê que eu acho que o grupo é mais poderoso e as pessoas, na maioria das vezes, acabam fazendo grupo. E é um processo longo, de 3 meses, né? E daí eu vou te pedir para contar para a gente fechar, que a gente já estourou o tempo em 6 minutos, mas a Silvia falou que a gente podia estourar um pouquinho, de por que então para você, né? O que que você conta para essas pessoas que chegam para você falando do grupo, de dizer, olha, segura aí, vamos começar um grupo, porque o grupo. Uau! Dependendo, né? Às vezes a pessoa tem uma questão muito individual e é um pouco assim. Primeiro, eu acho que tem que confiar que o grupo. Eu sempre falo assim, olha, você não me conhece, mas o que eu posso dizer é que o grupo ele realmente é muito mais potente, né? Assim, às vezes a gente tá com questões que a gente julga assim tão individuais, mas na hora que você põe no grupo, só de você falar e os outros escutarem como grupo, daí você vê que o outro, nossa, mas também comigo assim, lá, lá, lá. E daí, assim, às vezes você acha que tá tão difícil pra você, tá tão difícil pra você, e de repente você escuta uma história do outro que é tão mais difícil, e você fala, nossa, deixa eu pôr as coisas nos seus devidos lugares, né? Então eu acho que, assim, essa coisa do grupo, onde você se dá conta, que você aprende muito pela semelhança, nossa, comigo também é assim, ou realmente pela diferença tão distinta, que também, né? Então esses espelhos que vão acontecendo, ou pela semelhança, ou realmente porque são coisas totalmente diferentes, vai fazendo com que o grupo vai tendo, a pessoa tem muito mais consciência. Se eu estou no individual, eu trabalho de uma forma muito horizontal. Eu acho que eu uso muito momentos pessoais, crises minhas, como exemplo, que eu acho que fica muito mais palpável. Eu acho que o aconselhamento biográfico ele permite isso, né? Diferente de um outro tipo de psicoterapia que o terapeuta ele realmente é muito neutro. Eu acho que no nosso trabalho realmente a gente pode ficar na horizontalidade, trazendo questões muito nossas. E eu acho que isso é muito mais humano, mas, gente, eu também vou no cinema, eu também tenho cólica, eu também brigo, xingo meu marido, e tá tudo igual, porque no fundo tá todo mundo querendo melhorar. A gente está nessa busca eterna de um equilíbrio, a gente está nessa busca eterna de se tornar seres melhores, né? Então, eu acho que quando eu trago isso no grupo, eu acho que dá uma amenizada, né? Então, eu acho que o grupo tem essa mágica, e daí das pessoas terem esses encontros de vida mesmo, né? São encontros de alma que
tenho muitos grupos que até hoje eles são muito unidos, eles super se ajudam. Então, eu acho que isso é tão especial que nem sempre na mesa do bar ou na praia você vai conseguir fazer essa intimidade, porque você está trazendo o teu mais precioso, né? O teu mais difícil, né? Você vai se ao longo do processo. Por isso eu gosto de grupo, processo longo. Você vai tirando as amarras, né? No começo você Sim, não conhece ninguém, você, né? Mas assim, quando o processo é longo, e é o que eu gosto mais, eu acho que as pessoas vão se abrindo e assim, às vezes são encontros, são intimidades tão grandes que o marido não sabe, a mãe não sabe, o filho, sei lá. E ali cria ser esse cálice, né? Então eu sim. acho isso bem especial. Por isso que eu não gosto muito do individual. Né? E o grupo, às vezes eu tô no grupo, você se reconhece e relativiza, exatamente. O Lúcio é um cliente meu. Aliás, eu vou até falar, eu tô com um grupo de 4 homens, pela primeira vez na vida, 4 homens juntos. Isso é incrível e inédito. E Muito legal. lindo, E e lindo, 4 lindo, homens. lindo. É, Parabéns. sim. Parabéns para eles que foram, parabéns para você que Estão. está aí conduzindo esse processo. Nina, infelizmente, eu por mim ficaria mais uns Não, 20 minutos até as 9 aqui, mas a gente precisa fechar. sim. Para mim foi um grande prazer conhecer você, conhecer sua biografia, ver alguém que entrou nesse caminho nosso, que é um caminho que costuma ser um caminho de cabelos brancos, né? Eu sempre acho que eu sou. Normalmente nos grupos de aconselhadores biográficos que eu vou, eu sou uma das mais jovens, né? E sempre olho para as cabeças branquinhas e falo, nossa, gente, quanta sabedoria, quanta vivência, mas de trazer que sim, é possível a gente acolher biografias e começar a colher biografias tão jovem quanto você começou e que tem qualidade nesse trabalho e que tem aprendizados nesse trabalho. Então, eu estou muito feliz de ter estado aqui e ter te conhecido. Foi um grande prazer, Nina. Eu também agradeço, viu? Muito bom estar aqui. E é isso, né? Vamos para o mundo e fazer o aconselhador biográfico cada vez mais ter espaço, reconhecimento. E eu acho que Sim, é um caminho realmente salutar, acho que para todo mundo, é um caminho né? muito bonito e é um presente. Para quem nos assiste, é um presente você contar e escutar a sua biografia pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, é sempre um presente. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco, das nossas colegas e das pessoas que chegaram para tirar suas curiosidades sobre aconselhamento biográfico. Semana que vem tem mais. Silvia, por favor, eu preciso anunciar com quem é e eu não tenho o nome. Manda para mim no chat aqui, por favor. Enquanto isso, eu dou um tempinho para a Nina se despedir também das pessoas. É isso. Não, eu queria agradecer, porque na verdade, eu me sinto bastante solitária nesse caminhar. Eu estou em outra cidade, eu sou a única aconselhadora biográfica aqui, e eu acho que entender que a maternidade ainda me ocupa tanto, né, faz com que eu realmente esteja um pouco mais afastada do que o mundo dos aconselhadores biográficos estão acontecendo, mas acho que na hora que você entende que tudo tem seu momento, a gente se acalma, né? E é isso, eu tenho um filho de 3 anos, uma de 7, ainda mais na pandemia, que realmente demandam muito de mim ainda, mas a gente vê que tudo tá certo, né? Tudo tem o seu tempo certo e eu Sim, acho que é isso. Eu fazendo o meu pequeno já tá bom. É isso. já tá ótimo e tá lindo, Nina. Uhum. Gratidão. Então, semana que vem a gente tem Silvia tá aqui me contando direto de Botucatu. A gente vai ter a Vanessa Silva, que também é médica e aconselhadora biográfica e pianista e cozinheira, e a gente vai conhecer melhor a história dela. Gratidão, Nina, por estar, por ter Eu vou para compartilhado com a Botucatu gente. hoje. Olha só. Vou conhecer a médica. Procura a Vanessa por lá também. Tô indo para Botucatu hoje. Boa viagem, Obrigada. aproveite o ar livre, Sim, aproveite as árvores nesse período que a gente está passando, que está muito mais necessário do que sempre. Um tá beijo, joia. Nina. Beijo, bom dia para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada por terem estado.